E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Segue aí para vocês as orientações do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Plano de Estudo Tutorado, primeiro ano, ensino médio, semana 3. Status da criança e do adolescente e medidas socioeducativas. Dando continuidade à nossa proposta do PET 5, voltada ao ECA, o Status da criança e do adolescente, temos aqui como proposta para este momento refletir as medidas socioeducativas. Falarmos especificamente sobre as medidas socioeducativas diante o ECA, que faz 30 anos em 2020, é um documento que aponta para uma doutrina de proteção integral. Agora, você pode estar se perguntando o que é essa doutrina. É uma ideia baseada em novas formas de se enxergar a infância e a adolescência. Formas essas mais inclusivas que estão em sintonia com as diretrizes da Organização das Nações Unidas, a ONU, e que se orienta pela perspectiva de que todas as pessoas são iguais e devem ter uma dignidade garantida e preservada. Quando refletimos a ECA, é importante lembrarmos que ela faz parte do processo de mobilização popular e do processo de retorno do país ao sistema democrático, que se deu no final da década de 1980, sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente garantido pós a Constituição de 1988, com as propostas da Constituição Cidadã. Segundo o ECA, crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento que devem ser protegidas pelo Estado, pela comunidade e pela família. Partimos aqui então para compreendermos os modos como o ECA aborda as medidas socioeducativas. Modos esses que podem ser resumidos na afirmação da doutora em Políticas Sociais, Francisca Pini, que nos diz o seguinte: lugar de criança e adolescente é na praça, na escola, no parque, nos centros culturais e das juventudes, na comunidade, na família e não na cadeia. A partir desse ponto, a partir dessa reflexão, temos que compreender o nosso contexto histórico, que durante 100 anos de período republicano, entre 1889 até a Constituição Federal de 1888, trazendo especificamente o ano de 1990 com a lei voltada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é compreender como era a realidade dessas crianças e adolescentes, principalmente aquelas de origem pobre e negra, que em sua maioria viviam ou que eram suspeitas de viver em algumas condições de riscos ou ilegalidades. E até então, vigorava no Brasil a doutrina da situação irregular, aplicada àqueles que eram considerados como de menor, ou seja, que não tinham completado a maioridade e que viviam de modos diferentes daqueles que eram considerados como modelos socialmente adequados, sendo esses modelos, por exemplo, tanto os de família quanto de comportamento. Esse conceito de menor esteve presente em nossas leis e nas instituições da justiça. Assim podemos vê-lo no Tribunal de Menores de 1923, no Código de Menores de 1927 ou no novo Código de Menores de 1979. Pensadores como Vera Malaguti Batista nos informam que o termo menor produz discriminação porque carrega consigo uma associação direta com criminalidade, com a pobreza e com questão racial, tanto marcado principalmente as crianças e adolescentes pobres e negros e negras. Foram estes e estas que, em sua maioria, ficaram sob a custódia do Estado e foram institucionalizados, ou seja, internados para que, sobretudo, não se tornem marginais e, nesse sentido, um risco para a sociedade. Nessa linha de atuação, podemos listar instituições de internações tais como as colônias correcionais, reformatórios e a FEBEM, sendo enmarcados nessas instituições os maus tratos e as violências experimentados pelas crianças e adolescentes que passaram por elas. Já a partir do ECA, que visa romper com a perspectiva excludente e punitiva presente na ideia de menor,
que descrevemos acima é apresentada à sociedade brasileira em geral, mais especificamente ao sistema de justiça, a compreensão de que a institucionalização deve ser a última alternativa para se lidar com crianças e adolescentes em situações de risco ou que tenha praticado atos ilícitos. É importante que resgatarmos o conceito dado de quem é criança e de quem é adolescente, sendo aqueles que não completaram ainda os 12 anos dados como crianças, já as pessoas que possuem de 12 ou mais e que ainda não completaram 18 anos são considerados como adolescentes. É importante colocarmos essa questão porque quando uma criança comete algum ato ilegal, ilícito, quem tem a responsabilidade maior sobre ele é a família. Já na fase adolescente, esse já começa a responder individualmente pelos seus atos. Trazendo aqui um texto publicado em 2010 pelo Instituto da Criança e do Adolescente, ICA PUC Minas, refletimos que a diferença do ECA para outras legislações é que o Estatuto, mesmo quando considera um adolescente em conflito com a lei, leva em conta que a responsabilização dele deve ser diferente da do adulto e não desconsiderar seus direitos. Ou seja, a partir da perspectiva de que adolescentes estão em fase de desenvolvimento, elaborou-se um sistema de direitos e deveres que visam garantir que a responsabilização pelos atos infracionais seja, antes de tudo, um caminho socioeducativo, que ao invés de apenas reprimir propriamente, vise também e, sobretudo, educar. Por vezes, é comum ouvir frases como adolescentes fazem o que querem, porque não dá nada para eles. Às vezes, ouvimos adolescentes dizer, não dá nada para mim, ao se referir à prática de atos infracionais. Essas são visões do senso comum, que, primeiro, deixam de considerar o enorme índice de violência letal que atinge adolescentes nesse país e, o segundo, desconsidera todos os mecanismos de socioeducação previstos para a responsabilização de atos infracionais. Com base no ECA, foi instituído em 2006 o Sistema Nacional de Ações Socioeducativas, o SINASE, e, de acordo com esse sistema, o processo de responsabilização de um adolescente que comete ato infracional deve ser proporcional à gravidade desse ato ou à reincidência do adolescente na prática de atos infracionais. Temos ao todo 6 tipos de medidas socioeducacionais, sendo elas advertência, obrigação de reparo ao dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Feita a representação das medidas socioeducativas, importa que prestemos atenção ao fato de que, mesmo depois de todas as novidades apresentadas pelo ECA, como vista a garantia à dignidade e cidadania de crianças e de adolescentes, independente do gênero, raça ou classe social, vivemos ainda sob a influência dos longos anos do uso do termo menor e do significado social que ele possui. Por fim, para finalizar a reflexão que desenvolvemos até aqui sobre o ECA e sobre a busca de parcelas da nossa sociedade pela superação da ideia de menor, podemos ficar com as palavras de Fabiana Zapata a respeito das medidas socioeducativas. Ao contrário do que muitos pensam, não é um sistema de benesses ao adolescente que praticou ato infracional, mas a ideia de lhe oferecer uma pedagogia voltada à formação da pessoa e do cidadão. Atividades da semana 3. Segue para vocês, como sempre, o modelo de gabarito para que vocês possam ir responder no seu caderno. Vamos lá então para a pergunta que segue para a semana 3. Agora, vamos praticar nosso processo reflexivo e da escrita. No texto dessa semana, conversamos um pouco sobre as medidas socioeducativas. Com base naquilo que você aprendeu e que você já sabia, escreva um texto que tenha entre 5 e 10 linhas para responder a seguinte questão: quais as principais mudanças trazidas pelo ECA e pelo SINASE em relação aos adolescentes que, em algum momento, se encontram em conflito com a lei?
Então, é importante aqui vocês contextualizar o que era antes do que é hoje, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do próprio sistema, do próprio SINASE, que tem aí as medidas básicas socioeducativas para esses adolescentes em questões aí de conflito com a lei. Busque no próprio texto do PET um embasamento para sua elaboração textual. Tenha grandes cuidados com visões que marcam o contrário dessas leis, para poder também refletir aqui. Traga também dentro da vivência suas como essas medidas também têm um papel fundamental para a mudança de comportamento das pessoas. Peço a vocês que no final do vídeo acesse a playlist do PET Sociologia com outros vídeos em relação aos outros PETs e acompanhe os próximos vídeos que serão postados aí no canal. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!